Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você escolheu para nos assistir é o horário que a gente está chegando até você. Então, eu estou muito grato, como sempre, por você tirar um pouquinho do seu tempo para nos acompanhar, como sempre, aqui em Coisas de Careca. Eu sou o Mamba e eu estou hoje acompanhado de um grande amigo e a gente vai conversar de coisas de careca um pouco diferentes. Mas antes disso, eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal Fala Mamba. Nesse canal tem todos os episódios do Coisas de Careca e também das nossas entrevistas Fala com o Mamba, onde a gente convida empresários para falar do negócio de cada um deles. Então tem duas programações no canal Fala Mamba diretamente no YouTube. A gente está aqui no estúdio da Mamba Produtora Audiovisual, um estúdio localizado na cidade de Salto, no interior de São Paulo, pronto para atender sua demanda e seus projetos de videoaulas, entrevistas, podcast, videocast. Se você tem alguma ideia que tenha a ver com isso, fala com a gente. E a Mamba Produtora Audiovisual tem um estúdio e também tem a possibilidade de trabalhar com vídeos corporativos e empresariais, imagens aéreas, entrevistas, depoimentos, tudo também no seu local. Para de falar do Mamba e vamos falar agora de Coisas de Careca. A gente está com Luiz Vilas. Boas, Vilas. Muito obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo para estar com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mamba. É um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Eu acho que eu sou já um fã incondicional seu desde quando você começou o Coisas de Careca e o Fala com Mamba. Muito obrigado, Então, Vilas. acho que isso é uma iniciativa super legal porque incentiva muitos empresários, né? E fica sabendo de coisas novas de cada empresa, etc. Então vamos aproveitar um pouquinho para você nos contar um pouquinho sobre quem é esse doutor aí pegando esse cachorrinho e Vilas Pet Center. O que é o mundo da veterinária, do Vilas, para o pessoal que está assistindo conhecer um pouquinho de quem é o nosso convidado? Então, o Vilas ele escolheu essa profissão já há quase 40 anos, né? Então, vou falar um pouquinho de mim, depois eu falo da profissão. Então, nossa família é uma família grande, com 8 pessoas, e tem uma diversificação de profissões. Então, tem médico, agrônomo, engenheiros, etc. E eu também estava indo até a véspera de prestar vestibular, que aquele tempo era vestibular, hoje é Enem. A véspera, eu ia fazer engenharia. Aí tinha aqueles... Hoje é diferente, hoje até tem palestrantes que vão falar das profissões, etc. Aquele tempo não tinha. Então, eu peguei um manual da FUVEST, que era um manual desse aqui, e fui vendo e falei, puxa, será que eu gosto mesmo de engenharia? Eu acho que não. Aí, descobri a veterinária. Aí falei em casa, olha, eu vou ser veterinário. Isso, 45 do segundo tempo. E aí, entrei em veterinária em 1981. Aí, me formei em 85 e comecei minha vida. A vida de veterinário é uma vida que você pode ter um amplo caminho para você tomar. Então, tem mais de 80 áreas onde você pode trabalhar. Eu acho que é muito complexo, né? Porque você tem espécies diferentes, Sim. Coisas muito diferentes em cada ser que você vai tratar. Então, você tem que saber muita coisa. Sim. Então, quer dizer, eu comecei numa coisa que eu não tinha o hábito, nem fiz estágio, que era avicultura. Nossa. Então, a avicultura é um negócio mais lindo do mundo. Então, comecei na Cooperativa Agrícola de Cotia, que fui o primeiro veterinário a ser contratado numa cooperativa japonesa. Você imagina isso aí? Nossa Senhora. E trabalhei em incubatórios, em granjas de matrizes, em frangos de corte, uma coisa bem diversificada. Então, você aprende muito. E hoje, se você pegar... Depois saí de lá, trabalhei na Rodia Merrier, uma empresa francesa, daí saí de lá também, trabalhei na farmácia Apjon, depois na Pfizer, e acabei minha vida, entre aspas, antes de montar meu pet center, há 7 anos atrás. Muito legal. E aí surgiu o Vilas Pet Center. Aí, então, há 7 anos atrás, eu não queria mais saber de empresas, não queria saber mais de viagem, não queria saber mais nada e queria ir para o interior. Estava cansado de ficar... Você morava em São Paulo, São Paulo até esse momento. Exatamente. Então, São Paulo chegou o momento do Cidade caos. Tranquila. Que a gente tem que... Aí, em 2016, eu vim, 1º de junho, eu vim para cá, para Itu, em 10 de setembro, que vai fazer 7 anos agora, dia 10,
eu montei o Vilas Pet Center. É uma empresa, né, que tem toda a parte de ração, de acessórios, banho e tosa, consultório, centro cirúrgico e hotel. E todo completo para as necessidades Para o dos bem-estar pets, animal. Então, que hoje tomaram uma proporção diferente. muito Né? diferente. Eu lembro do meu primeiro cachorro, ele dormia no quintal e não entrava. Sim. Não chegava perto. Para brincar com ele, você tinha que ir até ele. Uhum. O cachorro que eu tenho agora, ele dorme na cama com a gente. Sim. Então, todo esse conceito mudou. Por quê? Então, primeiro, eu acho assim, qual o benefício de você ter um animal? Né? O benefício de ter animal para criança tem vários benefícios. Ela tem um senso de responsabilidade. Né? Então, ela já tem que cuidar do animal, ela já tem que dar carinho para o animal, ela tem que muitas vezes limpar as fezes do animal, tudo. Alimentar ele. Alimentar, tudo. Então, para crianças autistas, por exemplo, ela fica muito menos agressiva do que uma criança que não tem animal. Esses dias eu estava lendo sobre a parte de alergia. Crianças que têm, nenéns que têm um animal junto, eles têm 33% menos alergia do que um nenê que não tem animal. Né? Então, tem vários, eles lidam com luto, né? Porque o animal fica doente, ele morre antes da pessoa. Então, é uma coisa... Então, completa. Hoje tem que ter, é completo. Para idoso também, o idoso fica sozinho, está ansioso, depressão, etc. Ele vai e tem o animalzinho, tem que passear, ele tem que sair de casa, ele tem que se preocupar com o animal. É uma coisa impressionante. Então, cada vez mais está crescendo o número de animais justamente por causa disso. Na pandemia, você viu que o que aumentou. Senhora, todo mundo começou a ganhar cachorrinho, gato, peixe, tudo, né? Eu tenho colegas que falaram, nunca vou ter animal. Na pandemia, consegui. Porque fez parte de uma socialização interna, né? Sem dúvida. A gente não tinha como socializar, então tinha que ficar em casa. E crianças, principalmente, começaram muito a sentir essa falta de estar fora, né? Então, aí o animal vira um companheiro. E o cuidado merece melhorar também. Então, né? por isso que hoje você leva o seu animal para a cama e precisa de banho e tosa, porque você não quer nenhum animalzinho feridinho na cama, então toma um banho, passa perfume. E cuida dele. Isso é uma alegria. E agora vou falar de coisas de careca um pouquinho. Sim. Será que tem animal careca? Ah, tem. Eu peguei aqui dois filmes. O primeiro, né, que é o Austin Powers, careca aí é o mal. Sim. Ele representa a maldade dele por ser careca. E o gato dele é um gato careca. Agora, pergunta, é um gato careca realmente? Ou é a raça dele e não deveria ser chamado de gato careca? A careca somos nós, mas o gato é a raça dele. Você vê que ele é mau e tem que ter um equilíbrio, porque o gato é bom. Né? Então o animalzinho é bom, mas a raça dele é isso. E o cachorro do outro lado igual, né? Igualzinho. Ele é um cachorro mexicano. Sim. O nome dele está mais na frente, a gente vai falar, se eu conseguir, porque o nome é meio azteca, meio diferente. Então ele é conhecido como Xolo. Sei. Raça dele. E nesse filme, né, que o Coco, o menino que procura o avô dele, encontra no cachorro um companheiro, um colega de brincadeira. Ele é meio desastrado, tudo aí, mas ele também é careca, né? Ele também não tem pelo. Sim. Então, isso aí representa alguma coisa específica enquanto às raças? É muito diferente cuidar desse cachorro? Como que é isso aí? Então, imagine um gato desse, um cachorro desse. Tudo bem, o gato vai ficar dentro de casa, mas um cachorro desse, no Brasil, tropical, né, com esse sol escaldante, não é legal. Né? Então, ele tem que ter um país que acorda para ele. De acordo com ele, porque, caso contrário, você vai ter que besuntar ele de protetor e tudo, porque não pode né? Principalmente tem muitos cachorros de cor branca, né? Que a gente chama os albinos e tal. É difícil, porque eles têm a vida inteira problemas de pele e tal. Agora a gente vai falar de problemas de pele nossos, né? Eu perguntei antes de começar a gravar, você passa protetor solar? Lógico, todo dia. Todo dia e muito? Muito não, eu passo o suficiente. Já esqueceu algum dia na praia e ficou vermelho? Sim. Conta pra nós, qual é essa sensação? Não, e muitas vezes eu esqueço e saio de bike.
Então vou até Cabreúva. Aí não fica, ele só fica com fileiras assim, ó. Fica No capacete. no capacete, porque só passa por ali, Quando né? que começou essa vida de careca para Luiz Vilas Boas? Olha, eu fiz a faculdade inteira cabeludo. Mas cabeludo é cabeludo mesmo? Cabeludo mesmo, que o cabelo tinha cortado de 15 dias porque chegava aqui, né? Então era bem cabeludo. Aí quando eu comecei a trabalhar, né? Aí começaram a cair alguns fios e tal, naquela época a gente não ligava muito. Hoje tem tratamento, você faz, não deixa perder os folículos, nada, mas naquele tempo a gente nem se preocupava. Passava o pente, saía bastante cabelo, mas você não ligava. Aí vai rareando, rareando, você vai acostumando, Sim. né? Eu nunca tive problema com a parte de careca, né? Daí você fala para mim, por que você não tira essa outra parte, o paralamas, né? Não tiro porque me sinto assim bem, não é que eu quero ficar com esse finzinho até o fim, não. Tá aí, Tá aí, cresceu. deixa. É. Se isso daqui caiu naturalmente, Esse aqui vai cair com o tempo. Ou vai ficar. Normalmente não cai, né? Normalmente você fica essa parte Sim. aqui, tanto que quem faz implante de cabelo, tudo, antigamente tirava uma faixa daqui, que é um cabelo que não cresce e implantava. Não, me sinto muito bem assim. Gosto de um chapéuzinho, né? Então no frio colocar um chapéu, uma boina e tal. E Vira um estilo, né? vira um estilo. Imagina os seus clientes mais antigos chegarem na clínica e achar você com peruca. Aham, nossa. Não é mais o Vilas, né? Não é. Não é mais Não é, e fica uma característica, né? Por exemplo, eu tenho barba desde quando eu tinha 18 anos. Porque eu fiz o tiro de guerra, aquelas coisas, eu tinha que raspar todo dia. Eu raspava e falei assim, nunca mais, depois que acabou, nunca mais vou tirar a barba. tirar a barba. E não tirei até hoje. Hoje já estou com 61 anos. Então faz. Só muda o estilo, deixa Só um muda o pouquinho mais, estilo, um um pouquinho mais que tinha barba aqui, ficou tudo branca, daí cortou um pouco aqui, sei lá, vai. Mas é isso. Aí você Vai. chegou um ponto interessante que eu costumo perguntar também. Cabelo branco ou careca? Cabelo branco ou careca, pode ser os dois. O que você prefere? Então, Você tem as duas aí? os dois, Os então, dois tem. por isso que eu falei os dois, porque cabelo branco, normalmente você vê as pessoas de cabelo branco, dá um ar assim mais de pessoas que já cumpriram a vida, que estão, Experiência, né? experiência e tal. Os carecas também, os carecas têm sempre o pontinho dele lá de referência, né? Então, esse é importante também. E no seu dia a dia, o que cuidados mais você toma com a sua careca? Por exemplo, você usa shampoo? Todos os dias. Todos os dias. Você sabe que aqui tem uma parte no final que eu coloco uma vantagem de ser careca. Ah, Uma das primeiras vantagens foi não usar shampoo. E eu fiz isso na frente de uma tricologista e ele falou para mim, cara, você tem que usar shampoo. aham, Porque o shampoo não é para o cabelo, né? aham. O shampoo é para o couro cabeludo. Lógico, Então lógico. você passa shampoo. Então, com certeza absoluta. É por isso que na parte dos animais também. Quando você vai dar um banho no animal, no pet center, no pet shop, você vai dar um banho, não é para limpar o pelo só. Você vai dar um banho para limpar a pele do animal, Claro. né? Porque a gente fala limpeza profunda, né? Então Até porque os bichinhos que podem chegar a fazer mal para o animal, eles estão na pele, não estão eles só podem estar no pelo né? e passar na pele, mas não é isso. O animal, por exemplo, ele tem dois tipos de pelo. Tem o pelo e o subpelo. Ok. Né? O animal nunca teve roupinha. Quem pôs roupinha no animal foi o homem. O animal. Então, ele normalmente ele troca o subpelo 2 vezes ao ano. Então, eu falo assim, no inverno cai todo o subpelo, que é bem fininho, do verão, o todo, e nasce um subpelo mais grosso, que eu chamo de pijaminha. Ok. Então o animal fica com pijaminha por quê? Para proteger mais. Então ele é mais grossinho e fica um pijaminha nele. E o pelo por cima do subpelo. No verão, o que vai acontecer? É o inverso. Vai cair todo aquele subpelo, que esquenta mais o animal, e nasce um pelo mais fininho. Esse pelo mais fininho vai protegê-lo também. Então, sempre fica uma casquinha, sai um subpelo, fica o folículo sujinho, fica um tipo de caspa. Ok. Então, é super importante, tanto para a gente como usar shampoo.
o just shampoo correto para cada E nesse tratamento. caso, ele não tem pelo, né? Esse não tem pelo. Esse não Esse tem é uma pelo. raça sem pelo. Exatamente. É. E tem aí o gato e tem aí E o tem o cachorro cachorro. sem pelo. Uhum. Qual a situação deles com a questão, por exemplo, frio? Será que esses animais passam mais frio Então, ou mas o organismo é diferente? então, esses animais normalmente eles não, você vê em filmes, tudo, eles vivem dentro das casas, né? Casas, por exemplo, com calefação, né? Casas diferentes. Você não vê muito isso daí andando na rua, tudo. Mas esse cão, por exemplo, ele tem frio. O animal também tem frio, Ah. né? Mas principalmente essas variações de temperatura muito grandes, né? E uma questão que eu até converso com a minha esposa, que ela fica falando e eu falo para ela que não é assim, e agora eu posso tirar essa dúvida com Aham. você. O cachorro sua, ele transpira, tem Não, suor? Não tem, né? não tem. O cachorro, você vê sempre assim, com a linguinha de fora. Então, esse é a glândula sudorípara dele é na língua. Então, o cheiro que ele tem não é de suor, Não. Não. é sujeira mesmo. Sujeira e muitas vezes alguns cães, eles são um pouquinho mais, tem um cheiro mais acentuado do que outros. Mas é igual que as pessoas, né? Por oleosidade da pele, entendeu? Você pega um Yorkshire. Ok. Yorkshire, muitas vezes... Também tem a ver com a raça, então. Tem, sim. Ah. Né? Mais oleosidade, menos oleosidade. Né? Tem raças... Isso também interfere aqui, o ouvido, né? Muito cerume, tem raças com produção de muito cerume. Tem raças que passam a vida inteira, você não precisa fazer nenhuma lavagem do conduto auditivo. Tanto no cachorro quanto no gato, que a gente está Os falando dois, deles os dois, principalmente, os porque dois. não sei, na verdade, nem procurei se outras espécies animais também têm essas características de não ter pelo ou plumas, por exemplo, não sei, nas aves. Então, tem raças, tem aves que são peladas também. Carecas. Sim, carecas. Né? Tem aves de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Né? Então, todas têm, mas cada uma na sua região adequada. Né? É isso que eu ia falar, tem que estar no local certo. Olha aí, olha que beleza. Aí você chegou num ponto, beleza. Beleza. O pelo do animal está vinculado com a beleza dele? Com certeza. Mas também. é um estereotipo humano, né? Sim, somos sim. nós que definimos, né? É. Esse aí, quanto pelo ele deveria soltar? Ele deveria ser aquele gato que você vê ele aí, quando ele sai do local, fica outro gato sob o pelo que ele deixou? Não. Ele vai soltar o pelo nessas épocas de troca de pelo mesmo, né? Lógico, vai soltar pelo como todo animal solta, um ou outro, mas não é para cair o pelo. Se começa a cair muito pelo, alguma coisa problema, tem que ser né? investigada. E o gato, normalmente a gente vê, principalmente em filmes um pouquinho mais exagerado, o fato dele soltar bolas de pelo de dentro dele. Sim. É porque ele limpa, né? Com a Sim, língua, né? o gato, por isso que muita gente fala assim, não precisa nem dar banho em gato. Eu acho que corriqueiramente não há necessidade, mas nessas trocas de pelo é legal dar um banho no gato. Então, se você observar a língua do gato, é uma lixa. Sim. Né? Então, a lixa ele vai passando e vai tirando o pelo, principalmente o pelo morto. O excesso, né? O morto. Né? Ele não tira o pelo vivo, ele Claro. só tira o pelo morto. Aí, a gente costuma dar um petisquinho, algumas coisas de bola de pelo. Né? Por quê? Para ajudar a eliminar pelo conduto digestivo, não para ele vomitar. Né? Então, se você não dá nada para o gato, normalmente, alguma hora ele vai dar vai vomitar. Ele vai ter que... Ou você faz a escovação. Eu, por exemplo, tenho um gato na loja, Sim. eu viro e mexo, pego o Frederico aqui, levo lá e... No início ele não gostava, mas agora ele gosta. Então, eu faço o serviço que é para ele fazer, eu economizo o serviço dele, ele dorme um pouco mais. Agora você falou o nome do seu gato. Sim. Frederico. Sim. As pessoas começaram a colocar nome de gente nos animais, né? Você viu essa mudança? Há muito tempo. E não tem ninguém que fica bravo? Muito pelo contrário. É uma homenagem que você faz. Frederico era um representante muito meu amigo, mora lá no sul. Né? Então, quando eu tinha uma professora na faculdade, eu tinha uma cachorrinha. Né?
que chamava Marta. Era minha professora de fisiologia. Então, quer dizer, a gente, quando ela foi um dia em casa, ela falou, não acredito. Sim, é uma homenagem a você. Claro. Né? Então, é muito legal você dar o nome de uma pessoa querida pro animalzinho seu. O nome que você acha divertido, bonito, você Sim, bota no animal, né? sim. Por exemplo, eu tinha um cachorro que faleceu há pouco tempo, que ele se chamava Amadeu. Olha lá. E aí foi engraçado um dia que É. um senhor chegou para fazer um serviço em casa Sei. e o nome dele era Amadeu. Aí ele ficou meio sem graça, porque por que você colocou meu nome no cachorro? Eu falei, não coloquei seu nome, Aham, coloquei um nome nele. sei. Casualmente, seu pai achou um nome bonito. Por que você chama Lulu, Rex, né? Eu acho que hoje isso mostra muito assim que você está trazendo ele para o aconchego. Antes, Rex era o cachorro ali de fora, né? Então, agora não, agora você tem que trazer mais próximo. Exatamente. Essa raça aí de cachorro, Olha, ela é muito chique, poodle. né? Um É. E o pessoal costuma fazer isso aqui, né? Cortar, mexer muito. No meu conhecimento, é o cachorro que mais muda o visual dele. O que as pessoas mais brincam, entre aspas, né? Com o visual. É legal fazer isso, de tirar todo o pelo de um cachorro que tem tanto pelo. Então, é um problema, não? Olha, o pelo do cachorro, principalmente do poodle aí, ele cresce muito rápido, né? Então, é a mesma coisa de que as pessoas fazem um estilo diferente do cabelo. A gente já né? não pode, né? Mas... Não, nós não podemos fazer na barba, mas o cabelo não. Mas você pega assim, por exemplo, o meu banho e tosa lá, nós temos coloração para cachorro. Então, por exemplo, você pega um rabinho desse aqui e faz colorido. No Brasil aí, quando estava jogando tal, tinha gente que podia verde e amarelo aqui, mas não é o cachorro inteiro, é um detalhe. Então, o cabelinho dele aqui no rabinho. Então, eu acho que fica estiloso, fica bonito. Né? Tem gente que gosta de fazer, por exemplo, a tosa do poodle. Tem outros que fazem a tosa da raça. E é engraçado porque você coloca o corte do poodle em outro cachorro, né? Dá para fazer, né? Dá para fazer. Não sei se fica legal, não, mas... Então, dá para fazer, mas normalmente cada raça tem um corte especial. Quem que definiu esses cortes? Como que... Algum estilista de cachorro aí, porque você pega um Spitz, fica igual um ursinho, ou tira aqui, fica mais retinho. O poodle, isso daqui é típico da raça, ali já é um estilo um pouquinho mais diferente. O Schnauzer também tem, né? Schnauzer. Como a gente com barba, né? Exatamente. Não, e raspa ele assim e fica uma franjinha embaixo, né? Então, eu acho bonito o corte da raça, né? Tem gente que espera até alguns dias lá, porque não tem vaga, porque demora um pouco mais, claro, né? Mas para fazer o corte da raça, né? Legal. E tudo isso, desde o início do filhotinho, ele tem que ter tem que crescer um tamanho adequado para você começar a cortar para fazer a tosa direitinha. Tem alguns animais, por exemplo, o Spitz tem que saber fazer, tem que ser um profissional para fazer. Por quê? Daí fica careca igual a gente. Se você cortar, chegar a fazer uma tosa até o subpelo dele, cai tudo o pelo. Cai em regiões assim, fora do comum. Então cai pelo aqui no dorso, cai pelo. Nossa. E é muito difícil, chama alopecia. É difícil de você reverter isso. A alopecia é uma doença que as pessoas também temos, né? Mas também tem nos animais. Sim, nos animais. Mas no Spitz, principalmente essa raça, se você chegar a fazer a tosa até o subpelo, eles já podem ter esse problema. Eu tenho alguns animais lá na clínica que já vieram com esse problema. Tem um tratamento para isso? Tem um tratamento. Você tem que aumentar a imunidade dele, né? Mas demora um bom tempo. Alguns retornam todos e outros fica mais difícil. Tratamento para carecas também tem, você fez. Como foi essa experiência? Não, então. Eu fui fazer assim. Você fez para recuperar ou para ficar mais careca? Não, eu queria saber como é que estavam os folículos. Ok. Né? Então, ela fez, vai tirando primeiro você não pode lavar a cabeça, 3 dias. Daí ela vai lá, tira uns tuchinhos assim. Depois ela vai com uma máquina, vai vendo quantos folículos tem ativo.
vamos falar assim, 1.000 tinha 50. Tá. Né? Daí, mesmo assim, falei, não, então vamos fazer um tratamento. Vamos Daí com tentar, ultravioleta, com não sei o que lá. Eu sei que de vez em quando saía um assim que vinha até aqui. E daí, quando ia cortar o paralama aqui, eu falava, não corte esse daqui, deixa ele aqui em cima. Aí você É só, penteava ele pra trás, é só para brincadeira, mas passava um gel, né? então hoje se não tiver algo para realmente ativar o folículo, fazer ele sair de mortinho para vivo, não adianta Não nada. adianta, né? Porque Então, você eu vai falei, ter um aqui, outro aqui, nada. O meu ainda tem. Eu falo pro meu cabeleireiro, tira esses daí. Ele vai deixando. Então, eu não ligo muito. Olha, Olha esses... A gente conversou, a gente fala, putz, eles não são bonitos. Mas coitados, eles são uma raça, né? Bom, na verdade, 6 raças de gato, mas que a gente acha eles diferentes. A continuação agora aqui, que são cachorros também, né? aham. Tem cachorro sem pelo, tem esse aqui que é muito engraçado, esse aqui cão de crista chinês, por exemplo, né? Tem o outro pelado peruano, argentino, aquele que não dá nem para falar o nome, que é o mexicano, que o pessoal chama mais ele de cholo. E eles são diferentes. Se a gente volta um slide para trás e ver de novo os gatos, dá para ver que eles são um pouquinho mais chiques, né? Tem esse aí, esfinge com pérolas, com pedras preciosas no pescoço. Já o cão, esse peruano, por exemplo, o cão pelado peruano, parece até abandonado. Mas onde que eu quero chegar com isso aqui? Que eles viram uma raça específica e aí começa e entra uma questão que é a comercialização de cães e gatos por raça e eles ficam muito caros, o que o pessoal paga para ter cachorro. Quais são os principais problemas disso aí? A gente fala muito adota, não compra. Então, eu sou radicalmente contra, sim. Eu não sou contra comprar, né? Muitas vezes você quer, mas eu sou a favor sempre de adotar. Se você voltar um pouquinho o slide seu ali, ó, veja a coleira que tem ali. Provavelmente é pedras, tem pedra preciosa e alguma coisa. Quer dizer, viram um objeto de arte para eles, uma negociação que nem um quadro. Você compra um quadro para você depois comercializar à frente. E aqui você tocou esse tema, é legal, e não sei se eu vou estar certo, mas gato é mais chique do que cachorro. Por quê? Porque você vê esse gato aqui com coleira, com pedra, mas olha, os cachorros não, né? O cachorro tá jogado aí na terra. Ele mais vira-lata, sei lá, não sei, mais diferente, né? Hoje a gente nem fala vira-lata, hoje é SRD, sem raça determinada. Então, mas eu que sou estrangeiro, acho tão bonito o nome, o denominativo de vira-lata, porque faz muito sentido. Mas ele não vira-lata mais, mesmo o cachorro, que antigamente era o vira-lata, que realmente andava solto e virava as latas, porque agora não tinha... não tem lata. Hoje não tem mais nem lata, então hoje é sem raça determinada. Então, umas cruzas que não tem uma raça definida. Aí né? a questão da cruza é um dos principais problemas que eu enxergo quando se trata de cachorros de raça, que chegam a custar muito dinheiro. Sim. Então, quem quer fazer negócio termina maltratando o animal, né? Como é essa situação desde o olhar de um veterinário que está para cuidar dos animais? Então, hoje é muito difícil isso, porque a maioria dos canis hoje tem uma certa consciência já de que tem que usar o animal até certo ponto só. Você vê, inclusive, animais que são usados na polícia... Eles são dispensados. Eles são dispensados porque eles cumpriram o papel dele, né? E aposentam e continuam com um lar bem confortável, tudo. Né? O mesmo deveria ser, e a maioria dos canis é assim. Eles usam a fêmea, tal, macho, mas tem uns que não são. Então, hoje tem uma fiscalização grande nisso. Né? Hoje não é assim, ao torto e direito, não. Tem que ter muitos certificados, né? Então, eu sou sempre da opinião de adotar, porque os cachorrinhos que adotam parece que é coisa diferente, né? Inclusive, eu comentei do meu cachorro, o Amadeu, né? A gente adotou ele com 7 anos de idade. A gente pegou ele num canil em Indaiatuba, que tinha só cachorro acima de 4 anos de idade para adotar. Esse também é um ponto legal, né? Porque o pessoal procura sempre filhotinho, né? Sim. E quando o cachorro faz 2 anos, 3 anos, o que acontece? Então, se o cachorro é manso, é companheiro, não tem problema nenhum. Mas quem não foi adotado,
E chegou nos Então, 3 anos. mas hoje, por exemplo, você tem aqui em Itu mesmo, você tem a Aspa lá, tem 500 cachorros para adotar, né? Você tem a zoonose, tem muitos cachorros. Tem várias ONGs aí que pegam os cachorros. Então, quer dizer, a pessoa está afim de um cachorrinho para dar para o filho, leve em alguns locais, né? Sempre tem filhotinho, sempre tem um cachorrinho que vai se aproximar mais, né? E não tem coisa melhor do que ver aquele bichinho sair daquele local que normalmente é tudo bem tratado, mas tem um lar próprio para ele, né? Sim, exatamente. Isso aí, essas raças estranhas, então, diferentes, né? Uhum. Que chegam a custar muito dinheiro, Sim. tá certo, mas não é para abusar deles e fazer com que eles tenham a criança como se fosse... Então, eu também concordo. Galinha, né? Galinha. Olha, eu botei no Google, Olha aí. gatinho fofo Uhum. e cachorro fofinho. E saiu isso aqui, né? E aí você vê eles muito bonitinhos dentro do estereotipo que a gente acha de bonito, né? De fofo. Eles são mais macios, pelo menos parecem, peludinhos, né? Tudo bonitinho. Aí eu coloquei também depois cachorro bravo e gato assustador. Coitados, de novo, coitados deles, né? Porque eles não são culpados de ter essa aparência que a gente julga. A gente bota como se fosse feio, como se fosse bravo, né? Mas eles estão assim. Como humano acontece a mesma coisa, careca fica como estereotipo de mal, de malvado, de rude. Olha, muitas vezes você vê os carecas, os fortes aí, sendo seguranças, etc. Mas os carecas também são pessoas que é só falar assim, ó, é aquele careca ali, ó, tá do lado do careca, pronto. Já. Então, mas nós temos um lugar nosso na sociedade e tá bem posicionado, né? Tá, né? Aquela musiquinha do carnaval que o pessoal, dos carecas que elas gostam mais. Então, isso é verdade? Você comprovou? É difícil, hein, de comprovar. Mas é isso aí, os cachorros têm essa pinta, né? Essa cara aí de maus. Tem cachorro mau, tem gato mau. Tem. Igual que a gente, mas não é por raça, ou sim? Não, tem tendências de algumas raças, mas o mais que você vê, muitas vezes, é a criação, né? Você vê cachorros pitbull com crianças, você vê chow-chow com crianças, etc., sem problema algum, né? Teve uma criação adequada, criou é igualzinho à sociedade humana, né? Você pega um indivíduo e coloca numa família sem uma família boa, uma família... A pessoa vai. Lógico, tem exceções? Tem. Está na genética dela? Está na genética dela. Mas muda que nem o cachorro muda. O convívio e tudo isso aí. O convívio é muito importante. Agora, claro, que na parte da genética, por exemplo, outro dia eu estava na rua com meu filho. Sim. E a gente viu um senhor segurando um pitbull mais grande, forte, daqueles. E a gente já toma distância, né? Fica aí como que não chega perto, não. E o senhor olhou pra gente e falou, não pode chegar, que ele não vai fazer nada. Sim. A gente chegou e brincamos com ele. Tá. Só que na hora que ele levantou e encostou as patas, ele machucou só no fato de encostar. Sim. É uma questão genética da força dessa raça, né? Então, quais cuidados eu deveria tomar se eu tenho um pitbull para ele não machucar as pessoas enquanto ele brinca sem maldade? Então, eu acho que isso daí você falou bem. Por exemplo, nunca deixar um pitbull ou qualquer outro cara pular na pessoa, né? A pessoa, é mansinho, pode fazer carinho? Pode. Mas não essas outras coisas de pular, não pode deixar fazer, né? Isso o dono tem que ficar. Claro, porque o cachorro... O dono, ele sabe se o cachorro é bravo ou não é bravo. Agora mesmo, antes de sair, de vir para cá, parou uma senhora com o carro, daí tentou tirar o cachorrinho, e é um shih tzu, do carro, e o cachorrinho rosna para a dona. Ué, cara. Aí ele falou, chama a menina, ela que faz a tosa, ela veio, pegou o cachorrinho e saiu. E ele foi? Com a dona não foi? Não foi. Com a moça que faz Entendeu? Então, é o tipo de coisa que a gente vê muito. O dono, o tutor, quando ele tem condições de dar carinho, passear, conversar, o cachorro fica numa boa. Agora, muitas vezes não, deixa o cachorrinho lá,
encontra de manhã, encontra à noite, nem sabe como que o cachorrinho Claro. passou, né? Então eu falo, até para passear com o cachorro, tem que ter algumas normas, eu falo. Tem gente que passeia assim com o celular na mão Ah, e o cachorro assim, ó, né? Tá errado. Vai dar. É 15 é o momento minutinhos. dele, É o né? momento dele. 15 minutinhos, sai o cachorro 15 minutinhos. Mas você e ele. Vai levando o cachorrinho. Parou no metade do caminho, abaixa, faz um carinho, dá uma aguinha pro cachorro. Ele tá sabendo que aquilo lá é um prazer para ele, Então. né? Aí volta, pega o celular e vai fazer o que, né? Então, Ah, você vê muita gente na rua assim. Ah, fui passear com o cachorro, ele foi passear com o celular. Ele nem viu se o cachorro tava indo ou não. e acontece muito com criança, né? Com adolescente. Uhum. Eu vejo muito no condomínio onde eu moro. Sim. Normalmente são os adolescentes que saem com o cachorro, mas é fone de ouvido, Então, celular na mão e sei lá o cachorro, né? e depois começa um monte de problemas. Nós estamos falando de pele, de pelo, de problemas de pelo, de coceira, disso. E daí, Só não muitas sabe vezes, por quê, né? a gente fala que é problema psicogênico, é um problema da psique do cachorro. Tem que ter atenção para ele, né? Tem que ter atenção. E sair para passear com gato, tá bom também? Eu vi outro dia um senhor Sim, com coleira. tem e com gente gato. que põe o peitoral e anda com o gato. Isso aí não acontecia antes, né? Não. Hoje tem até porquinho, né? Nossa, o porquinho, que né? antes era só para jantar no Natal, agora virou Então, animal de estimação virou animal e de estimação. nem pensar em jantar ele, né? Não, esse daí, né? Não vai virar comida para humano, não. Não, é muito legal saber desses cuidados que a gente tem que ter. E aí você falou de muitas coisas, de cuidado com a pele, de cuidado com o pelo. Hoje tem muito produto Sim. específico para animais. Uhum. Como que a gente sabe se o produto é bom, se o produto é ruim? Precisa sempre de um especialista, né? É bom. É sempre bom porque o especialista já usou, já tem experiência nisso. Eu gosto de testar tudo antes, né? Eu agora, por exemplo, estive na Pet South America na quinta-feira passada, né? Então, por exemplo, eu trouxe um comedouro, que é um comedouro para cachorros ou gatos que não gostam de comer. O que você faz? Ele tem uma grade assim e aí tem um potinho embaixo. Então, ele gosta de linguiça? Gosta. Você pega uma linguicinha, põe lá embaixo, porque o cachorro e o gato... Vai buscar, né? Não, eles não vão... Você põe a grade em cima e põe a ração. Ele vai lá e come a ração. Porque os animais, o cão, o gato, é só o faro. Eles não põem a comidinha na boca igual a gente. Ah, não gostei e come. Não faz isso. É o faro. Se ele cheirou a ração e não gostou, ele não experimenta. Então, quer dizer, saem coisas hoje novas que você... Daí eu dei para a pessoa testar. Você está falando de produto? Eu dei, ela passou uma semana com isso aí. Falou, maravilhoso, deu certo, legal, né? O cão que não queria comer, a ração comeu. Ela falou, ele não comeu assim, mas ele comeu a ração sem eu colocar petisco, sachê e nada. Então são coisas interessantes. O produto é a mesma coisa. A gente tem que usar, né? Em alguns, observar, deu resultado. Agora, tem muitas empresas que você já conhece, então você pode usar de... Porque tem uma questão que acontece com a gente também, né? Uhum. Quando a gente vai perdendo o cabelo, muitas vezes é por estresse, Uhum. por má alimentação, Uhum. ou por botar o shampoo errado, ou Sim. qualquer coisa. Então a gente pode ter essa experiência, e os animais também, né? Sim. Então tem, até mesmo na sacola de ração de gato e cachorro, está escrito aí o que ele tem, e você consegue identificar, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, porque você pode deixar seu cachorro careca, né? Seu gato careca. Sem dúvida. Porque você falou da alopecia também, né? E você tem que ter cuidados, por exemplo, os animais, eles têm ectoparasitas, né? E tem pulga, tem carrapato. Você sai na rua, tem lá pulga, carrapato, tem sarna, tem fungo. Tem que sempre pensar nisso, né? O animal está com uma coceirinha, vai muito na clínica. Hoje eu acho que a coisa que eu mais atendo lá é problema de ouvido e problema de pele, né? De coceira. Você fica lambendo a pata também, então, né? Coisas assim, né? Daí, realmente, você tem que ver o básico, né? Não precisa pensar em coisa, porque cuida do básico, não tem nada disso. O pessoal fala, não tem pulga. Tá, mas a pulga, ela não está no animal.
A pulga é um ectoparasita, ela vai, pica o animal e vai para o ambiente. Ela vai desovar no ambiente. Tá? A pulga pode ficar, por exemplo, na forma de pupa até 1 ano e meio na sua casa. Né? Então, são coisas que você tem que... Quando eu falo assim, quando tem uma pulga do animal, encontrou, tem 100 pulgas no ambiente. Entendeu? Porque aquela lá você encontrou, coincidentemente ela estava lá, mas ela pica e sai. Tem algum né? lugar mais. Né? Mesma coisa, carrapato, essas coisas, né? Pica, enche de sangue e sai para fazer a ovipostura dele. Né? Então, quando você vê problemas de pele assim, você tem que ficar muito esperto para coisas básicas. E o garrapato está dando muito problema, né? Principalmente aquele garrapato estrela que está causando até morte das pessoas, né? Sim. Qual é o dano que ele faz no animal? Então, normalmente não é esse carrapato que pega no animal, né? O carrapato não é o estrela que pega do cão, por exemplo, não, né? É outro tipo de carrapato, graças a Deus. Mas mesmo assim, por exemplo, uma fêmea de carrapato engurgitada, que a gente chama cheia de sangue, ela consegue botar 3 mil ovos. Imagine isso aí, uma fêmea só, né? E ela pode, por exemplo, provocar uma doença do carrapato. O animal está solto lá, não usou produto nenhum para não ter carrapato, né? Para cuidar, pode dar doença do carrapato. Doença do carrapato daí tem que ser tratada, porque diminui a plaqueta, tem várias... É muito forte, né? É muito forte, né? E muitas vezes, como essa é causado por duas coisas, uma babese e uma erlique. Então, como eles são intracelulares, eles entram na célula, quando eles estão dentro da célula, o animal está bem, está comendo tal. Ele sai da célula, o animal tem uma parada, uma anorexia, para de comer, né? Então, e a pessoa não percebe, porque daqui 3 dias o animal está bem de novo. Então, vai indo, quando você vê, já tem a plaqueta lá embaixo, já caiu a imunidade. Aí você tem que entrar com antibiótico, que são 28 dias para você fazer o tratamento. Então, e esperar que funcione, né? Porque... Esperar, então. Eu falo sempre assim, a prevenção é melhor, isso todo mundo sabe. Em tudo, do que o tratamento, né? Então... Você sabe que aqui no nosso programa a gente traz uma vantagem de ser careca. Por exemplo, a gente pode usar chapéu em qualquer lugar. Com certeza. Fica estiloso, fica bonitinho, fica legal. A gente poupa dinheiro em cabeleireiro também, no meu caso, pelo menos. Eu não poupo, não. Porque eu não vou cabeleireiro, eu mesmo que raspo e acabou. A gente é um ponto de referência. E isso aí, é uma vantagem de ser careca? Não ser responsável. Mas com certeza absoluta, porque você vê um pelo desse tamanho no sofá, pronto. E nos animais também, né? Dos animais também. Porque aquele cachorro peludo que você tem, ele deixou pelo lá. Um careca desse que a gente viu, não, né? Ele não tem como deixar pelo lá. Confirma? Confirmo 100%. Não deixa no sofá, no travesseiro, na roupa. Então. Agora mesmo assim tem que usar o shampoo. É isso, verdade, viu? Vilas, eu quero te agradecer muito por estar aqui. Acho que a gente conversou de várias coisas legais. Sim. Vocês que estão assistindo o programa, que gostam de animais, não podem deixar de assistir completo e compartilhar. Porque você chegou até aqui porque você gostou. Então compartilha com seus amigos, com a família, porque tem coisas muito legais. A gente fala de coisas de careca, mas hoje a gente trouxe muitas coisas de cuidado animal com um especialista. Vilas, onde a gente te encontra, onde a gente pode levar cachorrinho, gato, para você cuidar deles? Então, eu estou ali em Itu, atrás do Oba, na Vila Nova ali, Hortifruti. Então, quem for lá comprar umas frutinhas, passa para tomar um café conosco lá. Isso aí. E nas redes sociais também tem, né? No Instagram. Sim, no Instagram, @vilaspetcenter.com.br. Também tem no Face. Aí eu vi que você tem inclusive umas dicas do Vilas. Sim, dicas do Vilas. É legal porque o pessoal precisa conhecer mais sobre a gente tem que ir falando dos assuntos que estão no momento, dúvidas do pessoal, né? Então, exatamente. Eu procuro orientar quando tem filhotinho desde o início. A gente vê muita coisa errada que tem que ser descartado, né? Tanto de alimentação, na parte de nutrição, a parte de sanidade, tem que ser feito direitinho, porque é um ser vivo e apaixonante, né?
Agora, a gente conversou muito sobre cachorro e gato, Sim, mas hoje você pode ter bichinhos de estimação de muitas espécies. sem dúvida. Peixes, por exemplo, Sim. aves, Sim, porquinho, hamster, né? sim. Todas as espécies podem passar a ter uma consulta com Vilas? Eu normalmente eu trato aves, suínos, cães e gatos. Então foi o que eu tô mais especializei nisso Uhum. e o que eu gosto mais. Agora, esses bichinhos hamster, essas coisas, são bichinhos bem sensíveis, É né? difícil de Então, cuidar, né? é difícil de cuidar, eles têm um tempo de vida, né, Menor. que é menor, né, Peixe, porque né? Me o fala de metabolismo peixes, né? dele é muito rápido. E peixes também, né? Eu até tinha peixes lá, mas é bem trabalhoso também. Você, não é que tem peixe, põe no aquário e deixa ele lá. Não. Não. Você tem que limpar, você tem que medir amônia, você tem que medir pH, Você tem que né? saber quem vive com quem, né? Você Sim, não pode tá colocar muito um com o frio, outro. se você não põe um termostato, morre tudo. Mesmo os betas aí, morre. Tem que ter um Não, e o cuidado convívio, especial. né? Por exemplo, você não pode colocar 2 betas no mesmo Não aquário. pode, O beta, normalmente, ele tem que ficar sozinho. sem dúvida. Falando em gatos e cães, Uhum. é verdade que eles se odeiam? Nunca. É só você olhar na internet aí, né? O convívio deles é absurdo. É muito Mas bonito. muitas vezes eu saio com o meu cachorro, que chama Tango agora, Uhum. né? Ele é maior, ele é grande. Uhum. E às vezes aparece um gato na rua e o gato olha para o cachorro e ele já faz... Fica estranho. Por quê? Porque É medo? é a defesa dele, mas experimenta criar os dois juntos, né? Numa família, né? Um nem sabe que o outro é gato e o outro é cachorro. Eles se convivem muito bem, né? Uma coisa... O animal em si é uma coisa que nós tínhamos que nos espelhar neles. A gente seria muito melhor se a gente Sim. começar a observar mais as características, o amor que eles dão. Eu, por exemplo, no meu banho e tosa, eu nunca fui buscar um cachorrinho. Por quê? Um, pela parte de sanidade, que eu acho que ninguém vai buscar um cachorro só, vai pegar vários, e eu não gosto disso. E outro, pela parte de o tutor, vai lá, deixa o cachorrinho, daqui 1 hora ele vai buscar, o cachorro faz tanta festa que a sua mulher não faz a festa aqui, Sim. né? E a pessoa fica muito alegre, porque você pegou o bichinho cheirosinho, gostoso, é diferente. Ele fica feliz. Ele fica feliz, você fica feliz, a alegria que ele te dá já muda o dia. Muito obrigado mais uma vez, Eu que Vilas. agradeço muito. E eu convido você também para compartilhar depois esse episódio aí Com com certeza. todos os seus amigos para saber mais do seu trabalho, porque é muito legal saber que a gente tem profissionais de qualidade cuidando dos nossos filhinhos de 4 patas, como a gente fala, né? Que é muito legal. Muito obrigado. Eu mais uma vez. agradeço e mais uma vez parabenizo você dessa iniciativa, porque é um bate-papo tão legal, a gente nem sente passar. Muito obrigado. Parabéns. Gente, muito obrigado a todos vocês também por nos acompanhar. Compartilhe isso aí com toda a sua rede, todos que têm animalzinho, todos que querem ter animalzinho e até mesmo aquele que não quer, ele vai ficar querendo. Muito obrigado. A gente se encontra por aí em mais coisas de Careca.